Olá, nós vamos conversar agora sobre a questão do orgulho, né? O orgulho, na escala de David Hawkins, é digamos, a imperfeição, o defeito que tem o maior nível em relação aos outros. Ele fez uma análise e ele disse que a maioria da humanidade vibra em torno de 200 Hz, ou seja, vibra justamente perto da quantidade de energia do orgulho, né? O orgulho ele tem mais energia, tem mais força. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, que o orgulho ele realiza mais as coisas. Por quê? Porque como ele tem mais energia, uma pessoa que se move pelo orgulho, ela tem mais ânimo de realizar, de fazer as coisas. Se você for analisar a humanidade de um jeito geral, de uma forma geral, principalmente na esfera material, a humanidade já progrediu muito. A medicina, os aviões, os foguetes, né, os edifícios, a tecnologia, os eletrodomésticos e por aí vai. Eu não vou ficar falando que você já sabe. Tudo isso vem por causa do orgulho, né? Cada um que queira ganhar dinheiro, cada um que queira crescer, se desenvolver, isso tem um lado bom. Então, o orgulho, ele tem um lado impulsionador, ele impulsiona para frente, né? Eu, por exemplo, eu não vou falar quem era a pessoa para não expor, né? Eu, quando era adolescente, tinha uma pessoa da minha família que me humilhava muito. E às vezes eu precisava de dinheiro, precisava de coisa, e recorria a essa pessoa, e essa pessoa às vezes era agressivo, às vezes me humilhava, às vezes dava o dinheiro, mas dava se queixando. E eu ficava com muita raiva, ficava muito chateado, mas eu também acessava o orgulho. Eu não ia bater de frente com a pessoa, até porque eu dependia dela, mas eu dizia comigo mesmo, eu vou me formar em medicina e depois que eu me formar, eu não vou precisar dessa pessoa para nada. Meu objetivo é esse. Então, essa raiva e principalmente esse orgulho de querer me formar em medicina fez com que eu estudasse, eu me esforçasse, eu virasse à noite. Então, o orgulho ele tem esse lado impulsionador. Às vezes você quer ter um diploma, às vezes você quer se destacar em algo e você usa o orgulho. Isso é bom porque você realmente consegue realizar aquilo que é. Agora, se você quer, então o orgulho ele é bom tipo, do ponto de vista de realização pessoal, individual, com um determinado limite que eu vou falar mais adiante. Não dá para você se realizar totalmente, não. Ele dá um impulso. É feito um carro que não quer pegar, que você dá um empurrão. O orgulho ele empurra você para frente. Mas o problema é a manutenção depois, que eu vou falar isso mais adiante. Mas o problema do orgulho qual é? Se você perguntar, então, Fernando, eu posso ser feliz sendo orgulhoso? Não. Orgulho e felicidade são duas coisas que andam diametralmente opostas. Né? Por quê? Porque o problema do orgulho, para você entender como o orgulho ele estraga a sua felicidade, eu preciso falar do antônimo de orgulho. Antônimo, palavra difícil, né, Fernando? Antônimo é o oposto de orgulho. Qual é o oposto do orgulho? O que é que você acha? O oposto do orgulho é a humildade. E aí você diz assim, entendi, quer dizer que o segredo é eu estar sempre dando uma de coitadinho, né? Porque eu só tenho muito defeito, eu sou um pecador, né? Eu não tenho capacidade, né? Eu não... Isso aí, gente, não é humildade. Isso aí é orgulho também. Veja, o orgulho, tanto você pode se destacar dos outros para cima, sendo melhor, sendo o maioral, sendo mais inteligente, sendo mais rico, o que tem aquele carro bonito, aquela casa bonita, como também você pode se destacar para baixo. Você pode se destacar para baixo sendo aquele que é mais doente, aquele que passa mais fome, aquele que é mais vítima, ou talvez até aquele que é o mal mesmo, diz assim, eu sou o cara mal, eu sou o cara do mal, né? É uma forma de orgulho também. O que é humildade? Humildade é você estar no mesmo nível de todo mundo, nem melhor, nem pior do que ninguém. Então a verdadeira humildade é quando você não se compara a ninguém.
Ou se você se comparar, você se sentir igual a todo e qualquer ser humano. Quando eu digo igual a todo e qualquer ser humano, eu falo a todo e qualquer ser humano mesmo. Você se sentir igual ao presidente da República e se sentir igual ao mendigo que está na rua. Igual, olhar para aquele mendigo, para aquele pedinte e ver igual como se estivesse diante do presidente da República. Ou talvez você olhar para uma prostituta e ver a mesma santidade que você veria numa freira, por exemplo, né? E se sentir igual às duas. Ou você olhar de igual para Jesus de Nazaré, para São Francisco de Assis, se sentir igual a eles e ao mesmo tempo olhar para Nero, para Hitler, para Calígula e se sentir igual a eles também, sem comparar. Eu sei que é difícil, né? Mas a verdadeira humildade, ela tem a ver, a palavra humildade etimologicamente vem de humus. Você sabe o que é humus, a palavra humus? Humus significa terra fértil. Humus, que é a terra que você usa para fertilizar, para poder plantar as coisas. Então, o termo humildade, ele vem de humus, de terra. Ou seja, o que é você ter humildade? É você estar na terra. Você está igual a todo mundo, você está nivelado pela terra a todas as pessoas. E a palavra humildade, outra palavra que vem de humus também é a palavra homem ou humanidade. Pode ver que se parece no português, né? Humanidade e humildade. As duas palavras são parecidas porque elas têm a mesma raiz. Ou seja, o homem é aquele que veio da terra, aquele que veio do barro, aquele que veio do chão. Para daí a palavra homem veio de humus. E humanidade também. Então, você ser humilde é você ser humano. Você ser humilde é você ser humano, é você estar nivelado com todo e qualquer ser humano. Eu sei que é difícil, na prática, você fazer isso, porque a mente que mente, ela está sempre se comparando o tempo todinho. Tem gente melhor e tem gente pior do que eu. E isso pode causar muita dor, e por isso que eu digo, o orgulho em excesso, ele pode gerar muita infelicidade. Ele pode gerar, por exemplo, uma coisa chamada perfeccionismo. O que é perfeccionismo? É você querer se comparar aos outros o tempo todinho. Querer, não, fulano, eu sou terapeuta, eu trabalho como terapeuta, eu Fernando Neves, né? Mas eu tenho que ser igual ao Freud, eu tenho que ser igual ao Gustavo Jung, né? Carl Gustavo Jung. Enquanto eu não for aquele grande terapeuta, eu vou ser infeliz. Enquanto eu não chegar lá no topo, eu vou ser infeliz. Então você começa a ficar estressado quando você começa a se comparar. E principalmente quando alguém chega mostrando seus erros. Aí é que é devastador. Quando alguém, por exemplo, uma pessoa orgulhosa, ela pode dar uma palestra para 1000 pessoas no auditório. Se todos 999 aplaudirem e apenas uma pessoa vaiar, quem é orgulhoso vai se preocupar com aquela pessoa que vaiou. Por quê? Porque uma pessoa orgulhosa, no fundo, ela tem autoestima baixa. É um mecanismo de compensação. É uma coisa que eu aprendi nos Samaritanos, de que todo complexo de superioridade, ele esconde um complexo de inferioridade. Então, se você quer ter aquele carro, quer se destacar de alguma maneira, é porque no fundo, essa pessoa que age dessa forma, ela se sente um lixo, ela se sente um zero à esquerda. Mas ela não quer admitir isso, então ela procura mostrar-se muito superior. É importante que você se lembre disso que eu falei, principalmente quando você lidar com pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que lhe olham de cima para baixo, que essas pessoas elas irritam. Mas se você olhar com esse olhar mais profundo, você vai perceber que essas pessoas orgulhosas, na realidade, essas pessoas arrogantes ou vaidosas em excesso, na realidade, elas são pessoas que elas se sentem um lixo. E aí, se você der a elas o que elas estão precisando, você vai perceber que elas começam a se transformar, ou seja, dar amor a elas. Dar amor, dar carinho, dar atenção, né? Tratá-las como se elas fossem uma pessoa da sua família, com muito amor, com muito afeto, né? Então, isso vai vencendo a barreira do orgulho e vai fazendo com que aquela pessoa se transforme. Você dá amor àquela pessoa. Mas se você critica, se essa pessoa é orgulhosa, e mesmo que você não reaja, você pode ser tão educado, você não vai dizer isso na cara da pessoa, até porque você sabe que vai desgastar o relacionamento, principalmente se tratar de uma pessoa orgulhosa, né? Mas, se mesmo que você se cale, mas se você ficar pensando, essa pessoa é tão prepotente, essa pessoa é tão arrogante, essa pessoa é tão orgulhosa, a pessoa ela vai sentir um pouco disso.
E quanto mais essa pessoa sente dessa forma, que os outros estão vendo ela dessa forma, com a energia ruim, essa pessoa ela vai criar a seguinte fantasia: não, mas se eu tiver aquele carro, se eu for presidente da república, se eu for um maioral, as pessoas elas vão gostar de mim. Não pelo que eu sou, mas pelo que eu tenho, pelo meu poder, pelo meu status. Se eu tiver um título de doutor na frente, as pessoas vão me valorizar mais, vão me respeitar. Isso é uma grande fantasia. Quanto mais presa uma pessoa orgulhosa ela está nessa necessidade de ter um doutor na frente e tudo, mais ela consegue, mais ela se torna infeliz. Eu tive uma experiência muito legal essa semana, que eu vou compartilhar com vocês, né? Então, essa semana eu estou estudando um curso em Milagres, eu aconselho vocês a aprofundar, eu estou num grupo que tem um curso em Milagres. Um curso em Milagres, ele não tem nada a ver com religião, até pessoas não cristãs, como budistas, hinduístas, muçulmanos, leem o curso em Milagres. E ele ajuda bastante a gente entrar em contato com o perdão, né? E aí o perdão para o curso em Milagres não é você perdoar apenas uma pessoa que lhe ofende, é você perdoar toda e qualquer situação desagradável. Toda e qualquer coisa que lhe irrita, que é desagradável, você relevar, você deixar para lá, você tirar por menos. E principalmente você não julgar, né? Evitar julgar, evitar trazer para o coração. Perdão é você sair da mente que mente e ir para o coração. Perdão e humildade andam de mãos juntas, né? Então, para você ser humilde, você precisa perdoar, não tem como. Se você quiser olhar para Nero, Calígula e Hitler de uma forma igual, você precisa perdoar eles. E quando você consegue perdoar a história da humanidade, quando você consegue perdoar verdadeiramente as piores pessoas, tanto da história do mundo, como também aquelas pessoas que você conhece, quando você começa a entrar em contato com o lixo da humanidade, automaticamente você começa a se sentir igual a Jesus, a São Francisco de Assis, a Nelson Mandela, aos grandes iluminados, a Chico Xavier, entende? É muito engraçado isso, né? Eu acho que eu já contei essa história aqui, uma história rapidinho, vou permitir contar de novo, antes de falar da minha experiência com o curso em Milagres. Então, o indivíduo, ele se juntou para meditar, ele estava numa caverna de noite, meditando, e quando ele estava orando, entrando em contato com Deus, aí de repente um ratinho começou a roer a sandália dele, ratinho, roendo a sandália. Essa história é muito engraçada, é a história sufi, né, dos surfistas. Então não é surfista não, é sufismo, que é uma área da doutrina muçulmana que tem um nível de espiritualidade muito alto e que eles ensinam coisas contando piadas. Então ele estava lá meditando, entrando em contato com Deus, e o ratinho roendo a sandália. Ele, sai para lá, rato, tô vendo que eu estou meditando, vai para lá. E o ratinho dizia, eu tô com fome, roendo a sandália. Ele, vai para lá. Aí ele se irritou, chegou pro ratinho e disse assim, você não está vendo que eu estou querendo me tornar um com Deus? E o ratinho virou-se para ele e disse assim, mas como é que você quer ser um com Deus se nem ao menos você é um comigo? Vê. Então, o que eu quero dizer é que se você quiser se tornar um com Deus, você precisa se tornar um com os ratos. Quem são os ratos? Aquelas pessoas que você despreza, aquelas pessoas que você não gosta, aquelas pessoas chatas, insuportáveis, tanto na sua convivência como até na história mesmo, aquele político que você não suporta. Então você precisa realmente perdoar. E perdoar também as situações. Então você começa, quando você perdoa verdadeiramente, seu nível de felicidade vai lá para cima. Por isso que eu digo que é importante você desenvolver a humildade. Porque você desenvolvendo a humildade, que é o antídoto do orgulho, seu nível de felicidade aumenta. Porque o problema do orgulho é que ele lhe isola. Você fica sozinho, né? Você fica sozinho, as pessoas lhe deixam e você começa a ver que você está sozinho, que você não está progredindo nem crescendo, né? Então, vou contar rapidamente a história que aconteceu comigo. Eu sou médico, e no século passado, no final do século XX, às vezes eu estava recém-formado, eu ligava para a UTI para saber a informação de algum paciente. O tratamento era assim, eu ligava, e aí a pessoa dizia ao telefonista, doutor, eu disse, olha, eu sou o doutor Fernando. Ô, doutor, boa tarde. Eu queria falar com o médico da UTI. Claro, doutor, vou transferir o senhor. Era assim. E eu me sentia, né, muito importante, né, um orgulho, né, doutor Fernando Neves, né.
Mas aí agora no século XXI, principalmente com essa pandemia, a coisa mudou um pouco. Então, uma amiga minha pediu, Fernanda Neves, pelo amor de Deus, procura saber informação da paciente fulana de tal, que está internada por coronavírus, entubada na UTI. Eu disse, pois não. Eu achando que ia ser fácil, eu liguei e ele disse, olha, eu sou o Dr. Fernando Neves e eu gostaria de saber informações sobre a paciente fulana de tal. O telefonista disse, olha, infelizmente eu não posso transferir ligação para a UTI. Aí eu chego também aquele impacto. Eu disse, como assim? Aí ele disse, infelizmente eu não posso. Eu disse, como é que eu, no caso, como é que eu sou médico, eu vou saber a informação da paciente? O senhor vai ter que vir aqui pessoalmente, detalhe, esse hospital é em outra cidade, vê. Aí eu, na hora, como eu estava estudando o curso em Milagres, eu respirei fundo, procurei aceitar a situação e disse, tá bom, eu ligo depois então. E aí eu respirei fundo e aceitei aquilo ali, digo, tá. Veja, o que é legal é que a gente vai falar mais adiante na questão da coragem, o perdão ele deixa você mais corajoso, mais ousado, né? E aí eu liguei de novo. Quando eu liguei de novo mais tarde, aí a telefonista também reclamou, passou a ligação caiu. No outro dia eu liguei de novo. Vê. Olha, isso é que é importante. Quando a gente se magoa, a gente se melindra, a gente não perdoa, na primeira tentativa, o orgulho já ingessa você. Você diz assim, não, peraí, o cara já me tratou mal. Né? Pra que eu vou ficar dando murro em ponta de faca? Pra que eu vou ficar ligando para ser maltratado? Mas quando você entra em contato com a verdadeira humildade, com o perdão, você se torna mais corajoso, mais ousado, você não tem mais medo de ser ofendido. O que eu queria realmente era ajudar aquela paciente, no caso, aquela outra pessoa que pediu informações. Então eu digo, não, meu coração está mandando eu ir atrás, deixar o orgulho de lado e ir atrás. No outro dia eu liguei e aí eu mudei um pouco a estratégia. Eu digo, vou pedir para falar com a assistente social. Eu disse, olha, eu gostaria de falar com o médico plantonista da UTI. Eu sou o médico, doutor Fernando. Aí a telefonista disse, infelizmente o médico plantonista não pode falar. Ele disse, tá bom. Então, por favor, me ligue com o assistente social. E ela disse, mas o que é que o senhor quer falar com o assistente social? Eu disse, bom, eu quero saber informações sobre a paciente fulana de tal. Aí ela disse, olha, infelizmente a assistente social não dá informações. Só quem pode dar informações sobre o paciente é o médico. Eu disse, então tá bom, então me passe com o médico. Não, mas o médico não pode falar. Eu digo, bom, tudo bem. E aí eu engoli o orgulho, mais tarde eu ligo. Aí acalmei, orei durante o dia de tarde, quando eu estava orando, aí o Espírito Santo chegou assim para mim, o eu superior, disse, liga agora que você consegue. Aí eu liguei, o telefonista passou, falei com o médico, depois de 4 vezes. Mas o Espírito Santo também mostrou muita coisa. Ele mostrou, por exemplo, que agora nessa pandemia de UTI, de coronavírus, até porque eu já trabalhei em UTI de coronavírus, é um inferno. Então, eu vou descrever rapidamente para você como é que é um plantão de UTI de coronavírus. UTI de coronavírus é o seguinte, o paciente às vezes ele melhora muito rápido, recebe alta rápido. E aí você dá alta, mas você tem que entrar no sistema, mexer no computador para você admitir outro paciente. Porque tem 10 querendo aquela vaga. E tem que ser rápido. Quando o paciente chega, você tem que admitir o paciente. Você vai preencher um monte de papel. Ou também o paciente coronavírus ele pode piorar de vez. Aí você vai precisar entubar, você vai pegar uma veia central. Tudo isso leva tempo, desgasta. E você vai ter que também, se esse paciente morrer, que também alguns morrem, aí você tem que também admitir outro paciente. Tem que ligar para a central de leito, chamar a vaga, fazer burocracia. Ou seja, é um plantão que você tem 3 ou 4 admissões no plantão só, você não para, às vezes você não tem tempo nem de almoçar, nem de ir no banheiro. É um plantão muito corrido. Então, numa situação como essa, pode ligar até o Papa Francisco do Vaticano, querendo saber informação sobre tal qual paciente, ninguém vai ter disponibilidade de atender. E aí o Espírito Santo mostrou essa visão mais abrangente, eu digo, é mesmo. Quer dizer, se eu me colocar no lugar deles, realmente é complicado para eles ficarem atendendo telefonema, né? E agindo de uma forma educada, formal, gentil, num inferno desse, que é essa pandemia que a gente está vivendo agora, né? No 2021. Mas também tem outro lado, o Espírito Santo me colocou no lado da telefonista. A telefonista ela recebe ordens superiores
para não passar ligações para a UTI, justamente por causa disso tudo que eu acabei de explicar. E se a telefonista teimar e passar a ligação, ela vai perder o emprego dela. E a gente sabe que a gente está numa fase de desemprego, de crise muito grande, entende? Então, quando você sai do orgulho, quando você perdoa e você vai para a humildade, o perdão, digamos, é a ponte entre o orgulho e a humildade. Para você sair do orgulho e para a humildade, você precisa perdoar. Quando você abre a mão da mente que mente e entra em contato com o seu coração, a sua mente, a sua visão, a sua percepção, ela faz isso, ela se amplia. E aí você não olha só para você. Eu não olho só para doutor Fernando Neves, que está querendo saber informação sobre. Não. Você olha, se coloca no lugar de quem está na UTI, se coloca no lugar do telefonista, e aí você perdoa. E quando você perdoa, você sente uma paz muito grande, um bem-estar. Porque o orgulho ele causa dor. Enquanto eu estiver no doutor Fernando Neves, por que a pessoa não me tratou com aquele mesmo respeito que me tratava no século XX? A gente entra no inferno, a gente entra num estado de sofrimento. O inferno é aqui e agora, o inferno vem daqui, ó, dos julgamentos. E o céu, o paraíso, ele vem do perdão. E o perdão é a ponte que vai unir o seu orgulho à sua humildade, ok? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para você. Muita paz, muita prosperidade.